Certamente você já ouviu alguém dizer que em João 10:10, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Na verdade, em João 10:10, Jesus disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas a pergunta é, quem é o ladrão mencionado nesse texto? Será que é o diabo? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. O capítulo 10 de João é rico em linguagem figurada. O texto fala sobre o pastor, as ovelhas, o estranho, o mercenário, ladrões, salteadores e outros elementos. O desafio então do intérprete é analisar todas essas figuras e entender o significado de cada uma delas para a compreensão correta do texto. Porém, nós não podemos interpretar a linguagem figurada de forma arbitrária, ou seja, não podemos dizer a que elas se referem sem analisar o contexto. E ao meu ver, é isso que fazem aqueles que interpretam João 10:10 como uma referência ao diabo. Não analisam o contexto no qual essa figura do ladrão aparece. E qual o contexto? Bem, em João capítulo 10, na verdade, é uma continuação lógica e cronológica do capítulo 9. O capítulo 10 começa com a expressão em verdade vos digo. E segundo William Hendricks, sempre quando essa expressão aparece, ela narra não o início de uma nova sessão, mas a continuação. Portanto, é a continuação do que estava acontecendo no capítulo 9. Isso significa que para entender o capítulo 10, nós precisamos fazer alusão e ter a real compreensão do que estava acontecendo no capítulo 9. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que a divisão de capítulos e versículos não é original na Bíblia, mas ela só veio séculos depois. Então, se nós fizermos uma leitura honesta do texto bíblico, nós vamos ver que o texto não estava falando sobre o diabo, mas ele estava falando sobre os maus pastores. João capítulo 9 narra a experiência de cura do cego de nascença. E o texto diz que quando aquele homem agora curado precisava dos cuidados pastorais, os líderes religiosos o trataram de forma rude, excomungando-o e expulsando-o da sinagoga. O versículo 22b, por exemplo, diz o seguinte: pois estes, os judeus, já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os versículos 34 e 35 dizem: mas eles, os líderes judeus, retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Observe que, diferente dos fariseus, esse homem encontrou em Jesus o cuidado pastoral, ou seja, um pastor de verdade. E adiante desse contexto, dessa discrepância da atitude dos fariseus e da atitude do pastor Jesus, que Jesus se coloca como o bom pastor em contraste com os maus pastores. Então, diante desse contexto, você vê João 10:10, uma interpretação ou uma referência ao diabo, é sinceramente inserir um elemento estranho ao texto. E essa interpretação é tão esdrúxula que para realizar esse vídeo eu pesquisei cerca de 12 comentaristas bíblicos e nenhum deles nem sequer cogitou a interpretação do diabo nessa passagem. Eu não estou falando defender, mas eles nem sequer cogitaram a possibilidade de interpretar esse texto como uma referência ao diabo. Observe que a primeira referência ao ladrão não se encontra no versículo 10, mas ela vem desde o versículo 1, que diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nos versículos 7 e 9, Jesus disse que ele mesmo é a porta. Então, a referência no versículo 1 é aqueles que querem ter acesso às ovelhas, porém evitam entrar pela porta. Ora, era exatamente isso que os maus pastores de Israel estavam fazendo. Eles rejeitavam Jesus, que é a porta, mas eles queriam ter acesso às ovelhas por outros meios. Eles queriam as ovelhas, mas não queriam o pastor. A outra referência ao ladrão está no versículo 8, que diz o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Essa referência não pode ser ao diabo. Em primeiro lugar, o substantivo está no plural e isso indicaria que teríamos mais de um diabo, obviamente seria um absurdo. Em segundo lugar, ainda que espiritualizássemos a interpretação do texto, jamais poderíamos dizer que o diabo veio antes de Jesus, uma vez que Jesus é eterno. Então, a leitura mais correta do texto é entender que Jesus estava falando sobre os maus pastores, que quando Jesus iniciou seu ministério já estavam lá, e por isso que o verbo ser está no presente, não no pretérito, porque naquele momento aqueles falsos pastores
pastores, maus pastores, ainda estavam diante de Jesus. Na verdade, Jesus não está falando nada novo. O que ele está dizendo é a mesma coisa que Deus falou no Antigo Testamento, em textos como Jeremias capítulo 23, do 1 em diante, Zacarias capítulo 1, versículo 17 e Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 5. Aliás, eu faço questão de você ler na sua Bíblia o texto de Ezequiel 34, do 1 a 5, e você vai ver a similaridade daquilo que Jesus está falando acerca dos maus pastores e daquilo que Deus falou no Antigo Testamento também acerca dos falsos pastores. Então, em resumo, João 10,10 não está falando sobre o diabo, mas sobre os maus pastores, os líderes de Israel. No texto anterior, nós vemos que ele fala sobre os falsos pastores. No texto posterior, da mesma forma, são os falsos pastores que estão em pauta. Então, dizer que esse versículo, versículo 10, é uma referência ao diabo, sinceramente é forçar o texto e dizer o que o texto não está dizendo. Embora essa interpretação seja mais popular, mas ela não é correta à luz de uma análise contextual. Então alguém pode estar dizendo, tá, então você quer dizer que o diabo é bonzinho, que ele não mata, não rouba, nem destrói? Obviamente que não, eu não estou fazendo uma apologia ao diabo. Mas eu estou dizendo o seguinte, que dizer que o diabo mata, rouba e destrói não está errado. Porém, dizer que João 10,10 está dizendo que o diabo mata, rouba e destrói, isso sim está errado. Por quê? Porque o texto não diz isso. Então alguém pode estar até pensando agora, tá, que besteira, fazer uma polêmica por causa de um detalhe tão insignificante. A questão é que não é tão insignificante assim. É verdade que interpretar o diabo nesse texto não vai comprometer nenhum ponto fundamental da fé. Porém, se nós fizermos isso, nós estamos abrindo o precedente para que interpretemos outros textos sem necessidade de uma análise contextual. E assim, nós vamos chegar a um momento de que, em algum momento, nós vamos nos deparar com alguns pontos que são basilares da fé. Além disso, se nós fizermos isso, esse tipo de interpretação, qual autoridade nós vamos ter para repreender as seitas que utilizam versículos isolados de uma forma mal interpretada para justificar suas heresias? Como cristãos, nós precisamos estar comprometidos com a hermenêutica bíblica séria, com o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Então, a maior lição que nós podemos aprender desse texto não é tenha cuidado com o diabo, mas é cuidado com os falsos pastores, porque eles matam, roubam e destroem. Mas Jesus, o Supremo Pastor, ele veio para dar vida e vida com abundância. É necessário pensar.